seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. É uma alegria poder mais uma vez retornar a essa linda cidade e saber que todos os que estão aqui venceram a pandemia. Podemos gritar bem alto: até aqui nos ajudou o Senhor. As pessoas estavam com medo, achavam que a festa não ia vingar, e olha a festa aí. A igreja do Senhor está faminta pela presença, pela glória do Senhor. E eu tenho certeza que Deus, que tem visitado este ambiente já durante a semana toda, não vai furtar a sua glória dessa noite. O céu vai ficar baixinho aqui daqui a alguns minutos. Amém, igreja? Eu quero cumprimentar aqui o deputado Ismael, meu grande amigo, que chegou em bom tempo em Brasília para colocar o ombro debaixo do meu. Deus te abençoe. Enviado pelo estado de Santa Catarina. A deputada Júlia Zanato, está aí, foi arrebatada. O pastor Júnior Cardoso, que é o nosso prefeito em exercício aqui na cidade. Deus abençoe o senhor. Cumprimentar aqui também a vereadora Silmara, esposa do pastor Abner. Faz um lindo trabalho na cidade de Blumenau. Deus abençoe ao pastor Abner. Ao pastor Zilmar, meu abraço, meu beijo no coração, né? Nosso grande líder, sempre sorridente e sempre ganhando o nosso coração. Quero cumprimentar aqui alguns amigos, são muitos, mas o pastor Lincoln, que está aqui comigo, o pastor Lincoln faz assim com a mão. Hoje eu estou pregando com a Bíblia dele é uma Bíblia apontada, e ele trouxe uma Bíblia para o senhor, pastor Zilmar. Tá? Depois, pastor Lincoln, o senhor pode entregar para ele ali. Mora nos Estados Unidos, mas fala português, tá? Deus te abençoe. Obrigado, pastor Lincoln. Pastor André Santos, de Curitiba. Pastor Brito, meu filhão, está aqui. Pastor André Matias, representando aqui o bispo Samuel, lá da Nação Madureira, está aqui, meu chefe. Meu sonho era ter a sua altura, sabe? Deus dá muito para uns e para outros não dá nada, né? Fazer o quê? Cumprimentar aqui também o pastor Silas, que esteve aqui conosco agora há pouco, aqui na diretoria dos Gideões. Aos pregadores, pastor Helena Raquel. Acho que dos pregadores demais que eu estou vendo aqui, é a única que eu reconheço pelo nome. Deus abençoe a senhora, seu esposo. E em seu nome eu cumprimento todos os demais pregadores que já passaram aqui pela festa. Que Deus honre a todos. Vou pedir que todos tomem um assento por um minutinho, porque antes de pregar eu tenho algumas coisas para fazer. Pastor Zilmar, tem um amigo nosso que mandou um recado para o senhor. Ele recebeu um convite, mas não pôde vir pessoalmente, mas fez questão de mandar um alô e um agradecimento pelo vídeo. Eu não sei se já está pronto. É vocês aí que soltam o vídeo? Pode soltar um vídeo. Olá, prezado pastor Zilmar. Primeiramente, parabéns por esses 35 anos de boas ações, um bom relacionamento com o público evangélico cristão do nosso Brasil. Segura eu lembro como se fosse hoje. Para o vídeo um minutinho. Para o vídeo. Agora vamos ouvir o que ele está falando, senão a gente não escuta nada. Depois que ele falar, você pode fazer o que você quiser, mas agora faz assim pro seu irmão. Vamos ouvir o que ele está falando. Solta de novo. Olá, prezado pastor Zilmar. Primeiramente, parabéns por esses 35 anos de boas ações, um bom relacionamento com o público evangélico cristão do nosso Brasil. Eu lembro como se fosse hoje. Durante uma pré-campanha, eu compareci e falei que, compromisso meu, teríamos no Supremo Tribunal Federal, numa das duas vagas, alguém terrivelmente evangélico. Graças a Deus, a eleição foi uma realidade e nós conseguimos, com muita dificuldade, mandarmos para lá o nosso irmão, o pastor André Mendonça. Agora, todos vocês que estão aí, sei que muita gente está chateada e não consegue entender o que aconteceu. Estamos realmente pensando da mesma maneira. Mas o que acontece? Vamos considerar o ano passado uma página virada. Vamos pensar para o futuro. Por vezes passamos por momentos difíceis para valorizarmos aquilo que seria melhor para nós e nós deixamos de lado. O Brasil está aí, um grande país. Santa Catarina, um grande estado. E nós sabemos que temos realmente com o que nos preocupar. O momento é difícil, sim, mas temos nossos valores, a nossa fé, a nossa ainda liberdade. Sabemos que devemos lutar por um Brasil melhor.
O que aconteceu, vamos mais uma vez deixar para trás. O futuro está aí. Juntos faremos, sim, deste país uma grande nação, como é Israel para todos nós. Meu muito obrigado a todos vocês, Gedeões, irmãos, irmãs, muito obrigado por aquela oportunidade que vocês me deram lá atrás, que me deu a chance de ficar 4 anos na frente do governo federal. Creio que, se essa for a vontade de Deus, nós ainda temos um grande futuro pela frente. Estamos juntos, muito obrigado mais uma vez. E se Deus quiser, na próxima oportunidade, estarei presente aí no Gedeões. Um abraço a todos, até lá. Gratidão é algo que não prescreve. E esse moço aí é grato, porque um dos primeiros públicos gigantes que ele falou depois que foi eleito foi aqui nos Gedeões. E esse povo ama. Então, nas suas orações, apresente o presidente Bolsonaro, a irmã Michele e toda a família. E ore pelo nosso país. Amém, igreja? Aquele grito de glória a Deus que só vocês sabem dar. Esse ano, pastor Zilmar, eu completo aqui nesse púlpito 25 anos participando dessa festa. 25 anos, bodas de prata. Eu estou vestido com essa roupa aqui, eu estou morrendo de vergonha. Os irmãos que me deram ficaram sabendo, o terno veio da África. O irmão falou, se o senhor não colocar, eu vou chorar. Então estão assistindo lá na África, não, estou usando o terno, tá? Pagando mico aqui. Mandaram sapato, até a meia mandaram. Então muito obrigado pelo carinho de todos. Então eu estou aqui hoje comemorando com vocês essa linda festa. 25 anos em uma festa, irmã Helena Raquel, não é para qualquer um. O menino que me escutou a primeira vez, há 25 anos atrás, com 15, hoje tem 40, o filho dele já deve ter 20. Então ministrei para o coração do pai e do filho, né? 2 gerações alcançaram. E tudo isso não é mérito do homem, tudo isso é para a glória do eterno Deus. Então eu louvo a Deus aqui pela vida do saudoso pastor Cisino, que era um pai, aquele que me encontrou no meio do povo e me trouxe aqui para essa tribuna, e eu nunca vou esquecer a ele e a família Bernardino, meu abraço, meu carinho, por tudo que representaram e ainda representam para mim. A minha família linda, a minha esposa Edileuza, minhas filhas Karen, Kathleen, Camille, e agora a minha netinha, a Aurora, que é a menina mais linda do mundo, é a cara do avô. Eu nunca vi. A Aurora já é blogueirinha, ela tem 30 mil seguidores no Instagram. Tem 2 aninhos e já tá dando glória a Deus, viu? Se você quiser seguir ela, é só digitar aí no Instagram Aurora Feliciano. Você vai encontrar a minha netinha. Então, a Deus toda a honra e toda a glória por tudo isso. Quem se alegra com tudo isso? Deixa-me ver. Então, antes de pregar, posso fazer mais um anúncio aqui? Nesses 30 anos ministrando a palavra do Senhor, nesses 25 anos aqui nos Gedeões, o que eu sinto falta nesses dias é de profundidade na palavra. Há uma geração muito rasa de conhecimento da Bíblia. O triunfalismo tomou conta dos nossos púlpitos, querido Vanderlei Carticeliano, que estou vendo aqui. Esse também é veterano, junto comigo. Então, eu acredito que se nós, mais velhos, não deixarmos um legado para essa turma, nós não teremos um futuro. E eu peguei 30 anos de conhecimento de Bíblia, mais de 12 formaturas, e sistematizei em um curso de teologia. Uma teologia prática, uma teologia aplicada, uma teologia para aqueles que gostam do pastor Marco Feliciano. Uma teologia pentecostal, daquela que arranca tatu da toca e sabiá do toco. Ensino nos meus cursos de teologia coisas que você jamais vai aprender em uma escola comum, porque é um curso pentecostal que o Senhor me deu. Por exemplo, que língua o homem falava no Éden? Qual era o idioma de Adão ao conversar com Deus? Será que ele falava a língua sumeriana? Porque é isso que dizem os antropólogos, a primeira língua que o homem falou na Terra. Eu tenho uma outra visão, uma visão que não é aqui da horizontal, é uma visão que vem lá da vertical. Extraordinárias revelações que Deus me deu. Cadê os livros, Brito? Traz aqui para mim, rapidinho. Não vou vender nada, não tem livraria que não tem nada, mas os cursos estão aqui, são mais de 30 matérias estabelecidas. Você vai receber um panfleto como esse na saída, se é que já não recebeu. E aqui você vai encontrar um QR Code, é só você colocar o seu telefone aqui, marcar, e você vai saber como estudar comigo pela internet.
Eu já gravei todas as aulas, tem cursos, vou responder pessoalmente aos meus alunos. Eu formei há 10 anos atrás mais de 8 alunos fisicamente. Agora eu queria formar pelo menos uns 800 mil alunos, para ter aí uns 800 mil felicianinhos, para incendiar a seara dos filisteus. Se um feliciano já dá trabalho, imagina se a gente achar mais uns 10 aqui no meio. Tem algum pentecostal que gostaria de aprender essas coisas, hein? Então, esse curso, olha, está à disposição. Aí você vai encontrar esse panfleto, tá bom? E atrás do panfleto, me ciceronia, me ajuda aqui há 12 anos, o pastor Roberto Marinho. Roberto Marinho trabalhou nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn, foi musicista dele, e ele vem me apoiar já tem mais de 12 anos. É que nós não chegamos em 14 e eu me recuso a falar o número que está entre o 12 e o 14, então 12 é alguma coisa, tá bom? Entenderam aí, né? Então o Roberto está aqui comigo, e o Roberto também fez um curso de piano, curso de teclado, é o maior tecladista do Brasil hoje. E ele fez 50 aulas que qualquer pessoa que nunca pegou em um instrumento, mas tem vontade, é capaz de aprender com o Roberto Marinho, não a tocar teclado, mas a tanger um instrumento. Amém? Aqui atrás tem o curso do Roberto e tem o meu curso também. Vocês podem aprender junto comigo. Amém, gente? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Pronto. Agora, antes de pregar, eu queria que o Roberto louvasse o Senhor com louvor para chover na terra, para que o solo fique preparado para receber uma semente, porque eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu não sei se você vai gostar, mas eu tenho certeza que você vai ser tocado pela presença do Senhor. Tem algum pentecostal que veio para essa reunião? Mais um grito de glória a Deus daquele tamanho? Roberto.
as nações. E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. E jaspe é seu muro. Além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul. Além do rio azul. Além do rio azul. De pé como estamos, abra sua Bíblia comigo. No segundo livro do profeta Samuel. Deus está aqui. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Versículo de número 13. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, e o versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim, subindo, levava Davi e todo Israel a arca de Deus, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando, dizendo diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, aquela hora não deu certo. Agora aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós oramos mais uma vez. E mais uma vez, ó Deus, o púlpito dos Gideões missionários da última hora se torna, Pai, o alimento para milhões ao redor do planeta Terra. E então, mais uma vez, nós invocamos a sua santa presença. E pedimos ao Senhor que coloque os seus olhos neste lugar, os seus ouvidos neste ambiente, a sua voz para falar conosco, os seus pés para caminhar entre os castiçais e as suas mãos estendidas para curar, batizar com o Espírito Santo, libertar e transformar o ambiente.
Na medida em que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para operar esses sinais, esses prodígios, mas não sem antes atender um outro pedido meu, Pai, que é esse: cerque este lugar com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Camboriú, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus, toma ela na sua presença, mas faz isso agora, meu Senhor, agora, meu Senhor. E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é grande, porque Ele é majestoso, porque Ele é eterno. Roberto, mude a música para mim, filho. Queridos, amados irmãos, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, amigos que nos assistem pela internet, pessoal que me assiste aí pela minha página no YouTube, pelo meu canal, vivemos um tempo diferente. Vivemos um tempo de dificuldades. Vivemos um tempo em que parece que as coisas não têm mais um alvo, um caminho, até mesmo uma esperança. Esses últimos anos, com o processo da pandemia, o mundo teve que se reinventar. As pessoas tiveram que criar novos tipos de trabalhos, igrejas tiveram que se adaptar para não fecharem as suas portas. Ou seja, quebramos um ciclo de centenas de anos, onde a gente dizia para os crentes, pastor Silas: crente que não vai a culto vai para o inferno. E de repente, olha nós mandando os crentes ficarem em casa por 2, 3 anos. E ali dentro da casa deles, alguns crentes começaram a gostar do conforto de estar assistindo um culto deitado na sua cama, deitado no seu sofá, comendo a sua sobremesa de preferência, a sua comida, vendo o culto e ao mesmo tempo fazendo outras coisas, e sem ter a aporrinhação de um pastor puxando a orelha dele ou cobrando dízimo ou oferta. 30% dos crentes não voltaram para as igrejas mais. Estava num debate dia desse em uma universidade, e as pessoas falavam sobre o fenômeno da evasão dos crentes evangélicos das igrejas, e depois que falaram muita coisa, chegaram à seguinte conclusão: que a pandemia desviou os crentes. Aí eu pedi a palavra e dei a minha opinião. Eu disse: a pandemia não desviou os crentes, a pandemia revelou os desviados que já estavam no nosso meio. Porque aquele que já pisou no santo dos santos, em outro lugar não consegue viver. Eu não vi a hora de começar o culto, de tirar aquela focinheira da boca, aquela máscara miserável, e poder dar gritos de glória a Deus, poder cantar os hinos da harpa, poder abraçar os meus irmãos, poder dar uns pulos no púlpito. E agora que passou esse tempo, nós temos que resgatar o tempo perdido. E eu acredito que nós podemos fazer com que aqueles 3 anos fiquem apenas numa remota memória, e vamos viver os melhores dias daqui para frente. A igreja concorda comigo? Quem pode dar um grito de glória a Deus, por favor? Todas as vezes que Deus me leva para o livro do profeta Samuel, eu temo. Temor não é medo, temor é respeito. Porque eu sei o que vai acontecer quando eu caminho pelas páginas do livro do profeta Samuel. O profeta Samuel é aquele profeta que vai criar um divisor de águas em Israel. Quem conhece a Bíblia vai saber que esse Samuel teve um ministério tríplice. O ministério dele era muito parecido com o do nosso Senhor Jesus. Ele era sacerdote, ele era profeta, e ele também era juiz em Israel. O último da linhagem dos juízes. Se você estudar a linhagem dos juízes, se pegarmos de Otoniel até Sansão, são 13 juízes. Há quem diga que Baraque não era juiz, mas a Bíblia Sagrada no Novo Testamento vai citar ele como sendo um juiz. Então, 13 juízes de Otoniel até Sansão, 276 anos.
de prisão espiritual, de maldição, porque aquele povo esqueceu os preceitos e ensinamentos do Senhor. Se somarmos a esses 13 juízes, depois de Sansão, o sacerdote Eli, que governou Israel por 40 anos, e na sequência o profeta Samuel, que foi juiz por 12 anos até a ascensão do rei Saul ao trono, e depois ele foi apenas o profeta, ele foi despedido do seu cargo, e nós vamos ver isso no meio da caminhada aqui. Imagine você viver num tempo de um homem que trouxe de volta o céu para a terra, que resgatou o sobrenatural dentro da nação. Um único homem do Velho Testamento que se preocupou não apenas com o seu ministério, mas em deixar um legado para a posteridade, e fundou uma escola profética, fundou em Israel o rancho dos profetas, e esse rancho vai dar o que falar no seu livro. Havia uma unção lá na terra dele que até hoje, quando eu leio, me dá vontade de sair da cadeira. E ele se preocupando com a nação, se preocupando com o futuro, porque ele sabia que o ministério dele não era eterno, e que o homem está nesse mundo apenas de passagem, e que tudo nessa vida é extremamente passageiro. Pensou no futuro. Foi ele que resgatou o moral de Israel diante de Deus. Samuel vinha da tribo de Efraim. Diga comigo, Efraim. Efraim é aquele filho de José com uma egípcia. Se você pegar lá na história da linhagem, você vai ver que o avô dele era um sacerdote de um deus no Egito chamado On. Parece que estava nas entranhas da tribo de Efraim dar ao Senhor homens e mulheres que adorassem o seu nome e caminhassem por esse caminho da adoração perfeita. Samuel vem da tribo de Efraim. Entre todos os juízes que eu citei, os 15, 3 deles vêm da tribo de Efraim, mas somente 2 entre os 15 vieram do altar. Uma mulher e um homem. Débora, a profetisa, e também Samuel. O outro eu não vou nem citar porque era apenas um civil. Ou seja, imagine vocês, a nação sagrada fundamentada no alicerce dos milagres, porque não tem como você falar de Israel, falar da Bíblia, Velho Testamento, sem lembrar de milagres. Não tem como você olhar para Israel e pensar que eles são uma nação comum. Nunca foram, não são e jamais serão uma nação normal. Foi o Senhor quem os escolheu. Foi Deus quem entrou na Mesopotâmia antiga, foi até uma tenda e encontrou um homem chamado Abrão. Falou no coração dele, não falou audível, falou o coração dele e fez um teste. E não é que aquele maluco levantou, desarmou a tenda dele toda, mandou a mulher se ajeitar. Ela disse: por quê? Porque eu ouvi uma voz dizendo que eu tenho que sair do meio da minha parentela, e ela me diz para ir para um lugar onde ele ainda vai me mostrar. Eu imagino a mulher dizendo assim: calma aí, você não tem nem mapa, é isso? Você não sabe para onde vai, se é para a esquerda, para a direita, para o norte, para o sul? Diz: exatamente, eu estou seguindo uma orientação que veio ao meu coração. Por que você acha que Abraão é chamado de pai da fé? Ele é pai da fé porque foi o primeiro que acreditou naquilo que ninguém podia ver, naquilo que ninguém podia sentir nem ouvir. Ele saiu sem saber para onde ia. E aí o Senhor gostou tanto que fez uma promessa para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E olha só, eu estou pregando para brasileiros aqui, e todos esses brasileiros são benditos por causa de Abraão. Quem tem Abraão como pai da fé e pode dar um glória a Deus aqui? Então imagine vocês que essa nação foi construída pelo Senhor através de uma chamada, e isso é sobrenatural. A mulher de Abraão, ela é estéril, Sarai. Daqui a pouco Deus transforma ela em Sara, e nem a mudança do nome dá a ela um milagre. Mais tarde ela mesma troca os pés pelas mãos e manda Abraão dormir com a empregada dela. Mas daqui a pouco Deus que promete cumpre. Ele deixou escrito na sua palavra: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Aliás, se tem alguém aqui que está debaixo de uma promessa, fique tranquilo. A morte não pode te tocar, porque o Senhor te colocou num manto de invisibilidade. Porque quem tem promessa está proibido de morrer antes do tempo. Por quê? Porque aquele que prometeu não é homem para falar e não cumprir. E quando ele fala, ele estabelece uma lei. Então não tem bala perdida, não tem afogamento, não tem acidente de carro, não tem avião que caia, não tem Covid, não tem câncer, não tem AIDS, não tem Covid, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra, não tem anjo no céu capaz de tirar você daqui antes de se cumprir na sua vida aquilo que Deus prometeu. Só para eu saber, tem alguém que tem uma promessa de Deus na sua vida aqui? Então
com todo respeito, como é que você que tem essa promessa de Deus na sua vida consegue ficar nesse culto olhando para o pregador com essa carinha feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Olha para o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, sem brilho, sem esperança. Vem para uma reunião pentecostal de uma proposta viva do sobrenatural, mas não abre a boca nem para respirar. Vai ficar mesmo me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Se você tem uma promessa de Deus, reage, porque a depressão sai quando você crê. O medo, quando chega, manda a fé embora, mas quando a fé chega, ela amarra o medo e coloca o medo debaixo dos pés. Concorda comigo? Mais um grito de glória a Deus então, para empolgar o velho pregador. Israel é a nação dos milagres, a estéril vai ser mãe. E quando Deus vai fazer Sara dar à luz a um filho, pastor Gilmar, Deus tem que mexer na biologia dela e de Abrão, porque Abrão já era velho, estava amortecido. E a Bíblia diz que já haviam terminado os dias do ciclo menstrual de Sara. E aí quem conhece os mistérios de Deus vai se lembrar que um dia Deus chamou Abraão no meio do deserto e disse: você vai me dar um sacrifício agora. E Abraão pegou uma ovelha para dar um sacrifício a Deus, e ele não conseguia sequer pegar os pedaços do novilho com rapidez. Ele partiu o novilho em vários pedaços. Estava velho. A Bíblia diz que ele ia, pegava um pedaço de carne e colocava no altar. Aí ele voltava para pegar o outro. Demorou tanto que os urubus, as aves de rapina, começaram a voar em cima do altar para roubar dele o sacrifício. E ele tinha que se dividir entre colocar o sacrifício e enxotar as aves de rapina. Ele fez um trabalho tão forçado que a Bíblia Sagrada vai dizer que Abraão de repente olhou e viu o vento. Como é que alguém vê o vento? Ele viu o vento, a Bíblia diz que ele piscou o olho, olhou e ele viu uma tocha de fogo passando perto dele. E ele, desmaiou no chão. Alguém pensa que isso aqui são coisas sobrenaturais? Aqui não é. Abraão deixou a sua glicose ir a zero. Ele perdeu toda a força que tinha de fazer aquele sacrifício, de enxotar as aves, já estava velho. Acabou toda a força nele, ele desmaiou de verdade. Deus levou o velho ao esgotamento físico, para ninguém ter dúvida de que o milagre não tinha sido Deus que fez. Aí Deus, enquanto Abraão estava dormindo, foi lá e fez um milagre nele. Um milagre que só acredita quem é doido igual a mim. Deus mexeu no metabolismo dele. Deus mexeu no relógio biológico de Abraão. Deus rejuvenesceu Abraão. Tanto que ele acorda de noite e volta para casa, porque Sara devia ser meia juma, marruá, brava que só. Ele entra na tenda, está ela deitada. Ele vai descobrir a tenda, quando ele olha para o corpo, ele toma um susto. Tem uma moça muito bonita deitada ali. E a moça, quando abre o olho, vê um rapaz muito bonito descobrindo o corpo dela. Imagina a briga. Ela dizendo para ele: se o meu marido te pega aqui, o senhor está perdido. E ele dizendo: se a minha mulher te pega aí, você que está perdido. O meu marido é Abraão. Ele diz: a minha mulher é Sara. E ele diz: mas eu sou Abraão. E ela: e eu sou Sara. Eu imagino Abraão pedindo licença, levantando a coberta de novo. Mas Sara, eu saí de casa, você tinha 90 anos. Eu chego em casa, você tem 18. Você saiu de casa com 100, meu amor. Você chegou aqui parecendo um garotão de 25. O que aconteceu, Abraão? Eu me encontrei com Deus no meio do caminho. E ele tocou no assunto do nosso filho que vai nascer. Eles se namoram e Sara engravida. Só que antes de nascer o filho, eles saem em lua de mel. Você acha que eu estou mentindo? Leia a Bíblia, capítulo 15, 16, 17 de Gênesis. Ele foi para o Egito passar lua de mel. Quando ele chegou no Egito, ele falou assim para a mulher dele: se alguém perguntar o que você é minha, diz que você é minha. Por quê? Porque há de ser que quem te olhar nessa beleza vai querer tomar você de mim. Quem é que quer cobiçar uma senhora de 90 anos? Fala para mim. Aconteceu algo sobrenatural. A nação de Israel não nasce por vontade humana, ela nasce por vontade divina. Acredite você ou não, está escrito. Já desse eu estava pregando e falei com as pessoas: não interessa se você acredita ou não na lei, se você gosta dela, se você debocha dela. Lei não se discute, lei se cumpre. Se não quiser cumprir, vai pagar o preço por ela. Mas lei é essa. A lei estabelecida para o povo de Israel era essa: serão uma nação do sobrenatural. E nós conhecemos toda a trajetória deles. Vamos ver eles serem lançados dentro da terra do Egito e passarem lá uma temporada de quase 11 gerações, 430 anos.
E quando o clamor deles sobe ao céu, Deus suscita entre eles um libertador, um legislador chamado Moisés. E quando esse Moisés está lá no alto do Monte Sinai, olhando para uma sarça que fumegava, mas não queimava, saiu do meio da sarça uma voz que chamou ele pelo nome. E a voz disse para ele: o lugar onde você está é uma terra santa. Então tire as alparcas dos seus pés. Ele obedece, se aproxima do fogo, e aquele fogo entrou no coração de Moisés, e Moisés nunca mais foi o mesmo. O Senhor deu a ele poderes naquele dia, em cima do alto da montanha. O Senhor viu que ele tinha na mão uma vara, e daqui a pouco nós vamos falar dela. E esta vara recebeu um poder, uma autoridade, algo sobre-humano, que ela era capaz de se transformar em cobra. Daqui a pouco nós vamos ver ela lá no Egito ajudando Moisés a operar milagres diante daquele faraó. E todo faraó é careca. Interessante, né? De vez em quando tem uns opressores carecas, né? Aqui no Brasil nós temos um que eu não posso falar, senão eu vou preso, eu perco a minha liberdade de expressão. A história só se repete com o passar do tempo. E aí, esse Moisés, com esta vara, começa a guiar o povo. Foi usando esta vara que ele desce e começa a afrontar Faraó e trazer sobre ele as pragas do Egito. Ele apontava a vara, ele tocou nas águas do rio Nilo, e as águas do rio Nilo viraram sangue. Ele tocou no pó do Egito, e o pó do Egito virou piolho. Então Deus deu a eles 10 sinais ali e os arrancou daquela terra. E interessante é que toda vez que Moisés ia falar com o Faraó, ele só tinha um pedido na ponta dos lábios. Pergunte qual? Eu só falo se todo mundo perguntar. Ele só dizia assim: deixa o meu povo sair daqui e ir adorar no deserto. Segunda vez: deixa o meu povo sair daqui e ir adorar a Deus no deserto. Terceira vez: adorar a Deus no deserto. Quarta, quinta, sexta, até a 10ª: deixa o meu povo ir adorar a Deus no deserto. Teve uma hora que o Faraó não aguentou, porque a pressão foi grande demais, e ele libertou o povo. E acontece um milagre mais extraordinário ainda, porque Israel era escravo. Diga comigo: escravo. Escravo não tem nada a não ser uma moringa d'água e o seu corpo cadavélico e uma roupa rota no corpo. Não é que quando Israel vai sair do Egito, a Bíblia diz que os egípcios começaram a dar ouro, prata, joias preciosas, roupa, carros e cavalos para os judeus. Os donos, os patrões começaram a deixar os empregados ricos. Deus é tão bom que ele não deixa ninguém ser mandado embora sem receber a indenização, né? O faraó teve que indenizar o povo por 430 anos. É por isso que nós vamos ver ouro e prata quando eles estão no meio do deserto. Como é que escravo tem isso? Deus fazendo milagres. Faltar-me-ia tempo aqui para contar todos os milagres, mas eu sei que quando nós saímos de todas essas histórias, deixamos Moisés no capítulo 34 do livro de Deuteronômio no alto da montanha, e Josué no pé da montanha, pranteando a ausência de Moisés. Quando Josué vai se aproximar do povo, ele precisa ter um contato com o divino, e o anjo do Senhor aparece a ele e diz: não temas, assim como fui com Moisés, eu serei contigo também. E ali tem um versículo que é o meu versículo de cabeceira, Deus dizendo a ele: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que você andar. Josué levou o povo até a entrada da terra prometida, a geração que nasceu no deserto, porque a geração que saiu do Egito morreram no deserto. Deus conseguiu tirar eles do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro deles. Isso aqui é muito forte, né? Dá uma pregação de umas 2 horas. Os crentes que saem do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles de jeito nenhum. Gostam de estar no nosso culto, gostam do louvor, gostam da palavra de triunfo, gostam de receber milagres, mas você começa a apertar, o espírito do Egito entra neles e diz: não, eu tenho a saudade daquele lugar que ninguém tocava nos meus pecadinhos de estimação, no meu estilo de vida, nos meus conceitos, nos meus valores, e por isso as coisas foram degringolando desde aquela época. Agora Josué leva o povo até a entrada da terra prometida. Somente ele e Caleb conseguem entrar ali dentro por causa de milagres. E ao entrar naquela terra, eles liberam o povo dentro de Canaã. E eles deixam o povo a lá vão ter. No livro de Deuteronômio, Deus previu que um dia eles teriam um rei, mas seria no tempo certo, seria no tempo do próprio Deus. Eles tinham que aprender com eles mesmos. E agora entramos aqui no livro de Juízes, neste livro que eu citei agora há pouco. 276 anos de Otoniel até Sansão, 328 anos se formos até o tempo de Samuel, 3 séculos e meio, 350 anos aproximadamente.
foi o suficiente para esta nação inteira esquecer do Deus dos milagres. Foi o suficiente para eles começarem a fazer ídolos para eles mesmos. E eles fizeram Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. E não tinham vergonha de adorá-los. E aí viraram aquele crente capenga, que até hoje nós temos, um pé na igreja, outro no mundo. Na sua igreja tem, na minha tem, onde eu pastoreio. Israel ficou desse jeito. Eles ficavam ora adorando a Deus, e quando as coisas apertavam, escondiam os ídolos e adoravam a Deus de novo. O Senhor perdoa os pecados. Aí Deus perdoava os pecados. Quando estavam em paz, eles pegavam os ídolos e adoravam de novo. Deus puxava a orelha, eles escondiam os ídolos e tiravam os ídolos. Escondiam os ídolos e tiravam os ídolos. Foi quase 350 anos desse jeito. E é nesse período que a nação de Israel fracassa. Ela termina com o último dos juízes, que eu chamo, ou o penúltimo deles, de Eli. Diga comigo, Eli. O sacerdote Eli é aquela figura da Bíblia Sagrada que a gente nunca vai compreender o que aconteceu de fato com o seu ministério. Porque o nome dele significa Deus é excelso, Deus é grande. Ele tinha só uma função: pastorear uma igreja de quase 5 milhões de membros. E ele tinha a mão de Deus sobre a vida dele. A Bíblia não diz como foi o ministério dele, mas para ter um ministério longevo de 40 anos, viver até 98 anos, que foi a idade com que ele morreu, é porque ele tinha alguma coisa boa dentro dele. Mas ele fracassou na educação dos seus filhos, Ofni e Finéias. Diga comigo, Ofni e Finéias. Pergunte a alguém do seu lado, conhece esses dois? Promete não se escandalizar? Porque eu quero aqui pensar com vocês. Como é que um pastor de igreja, como é que um ungido do Senhor, um sacerdote, como é que alguém que vê o céu pelo lado de dentro e entra no Santo dos Santos, que está diante da arca do Senhor em Siló, que conhece as regras, os regulamentos e pastoreia por 40 anos, quando dá à luz a sua esposa, a filhos, ao invés de colocar nos filhos um nome como o dele, que exalta a Deus, Deus é excelso, Deus é grande, Deus é maravilhoso, coloca o nome nos filhos de Ofni e Finéias. Ofni significa pugilista. Pugilista é espancador. Pugilista é aqueles lutadores de boxe. O pastor de Israel, nasce o filho, o primogênito, e diz: meu filho vai se chamar espancador. Ai, Jesus, fala ou não fala? Parece que Eli, ao assumir o trono, ou o santuário do Senhor, ele acabou se perdendo no meio da sua chamada, porque começou a observar que o reino, ele oscila, e que lidar com ovelhas não é nada fácil. E parece que ele deixou o modo profético de lado e começou a entrar no modo humano. E ele sofreu tanto como pastor daquele povo, que ele falou: não quero que os meus filhos sigam o meu caminho. Nasce o primeiro filho: não, esse não pode ser sacerdote, esse aqui vai ser um espancador, um pugilista, porque eu não posso bater, mas você, filho, não vai seguir o meu exemplo não. Quando alguém tocar em você, você bate nele também. Você revida. Você faz a pessoa sofrer porque o seu pai sofreu. Aí nasce o segundo filho dele, Finéias. E o nome de Finéias é pior: boca de serpente, boca de cobra. E dentro da boca da cobra tem uma língua bifurcada. O pai dele está dizendo: você não vai ser como eu, que sustentei a verdade, não. Você vai falar aquilo que o povo quer ouvir. Se o povo quer ir para a esquerda, você pega a sua língua cortada para a esquerda e vai para lá. Se quer ir para a direita, você pega a língua cortada e vai para lá. Não faça inimigos. Seja de boa com todo mundo, que não vale a pena apanhar. É essa a conclusão que eu chego. Esses dois meninos, por verem o pai ser leniente com eles, acabaram modificando doutrinas do altar. Uma delas é estranha, só no céu nós vamos entender. Os sacerdotes não podiam comer carne assada. Pelo menos não aquelas que eram entregues no altar. Eles tinham que comer carne cozida. Não é que Ofni e Finéias criaram uma nova lei. Nós queremos carne assada. E se você não der a carne assada para nós, nós vamos roubar a carne aí. Vamos pegar a carne crua, vamos levar para casa e fazer churrasco. Alguém pode falar: pastor, mas Deus também, né? Deixa os homens comer carne assada. Não, eu disse agora há pouco, lei não se discute, lei se cumpre. E eles não quiseram essa lei porque acharam que essa lei era esquisita demais. E por causa dessas coisas, esticaram o seu pecado.
A Bíblia Sagrada diz que as mulheres vinham ao altar oferecer sacrifícios, e os dois pegavam os sacrifícios, usavam a sua língua maligna, encantavam as irmãs e levavam as irmãs para se prostituir com elas no altar do Senhor. Eu disse para você não se escandalizar. Os pastores de Israel, antes do nascimento de Samuel, estavam assim. Não olhavam mais o que era sagrado. Não tinham mais a coragem de falar a verdade, porque perderam aquilo que é o mais importante para quem está crescendo: uma referência. A minha geração tinha referência. A minha geração sabia o que queria. Eu pisei num culto da Assembleia de Deus numa quinta-feira em 1987, culto de Pedro, Tiago e João, e vi um presbítero pregando. Eu não lembro nada do que ele falou, mas eu lembro do corpo dele. Eu lembro dele pulando com um pé só, dando socos no ar. Aquilo me deixou elétrico, passou uma corrente, uma energia dentro de mim. Eu disse: é isso que eu quero para minha vida. Eu não sabia o que era, mas eu queria aquilo. Eu vi os pregadores pregarem. A primeira vez que eu vi um pregador pregar na vida foi na casa de um menino que toda a família dele cortava cana junto com a minha. E lá eles tinham um aparelho de som que tocava uma fita, e colocou uma fita, e do lado na fita estava a voz de um japonês pregando o pastor Hidekazu Takayama. Eu nunca tinha ouvido uma voz tão bonita, um pregador com tanta eloquência. E quando ele parava de pregar, um mar de pessoas gritando, que faziam um barulho assim. Eu saltei da cadeira e disse: Leleco, o que é isso? Ele disse: isso é o dom da palavra. Eu falei: existe? Ele existe. Ele disse: eu quero para mim. Aí eu vi o pastor Napoleão Falcão pregar. Quando eu vi aquele homem falar de escatologia bíblica, eu disse: isso aí Jesus dá para alguém? Disseram: se pedir ele dá. Aí eu vi o pastor Gilvão Rodrigues pregar com aquele cacuete que é só dele, que a gente vai ficando sem fôlego só de ver ele falar. Mas uma graça, uma unção que arrancava a gente do chão. Eu disse: se isso aí é possível, eu quero para mim. E fui vendo esses pregadores. Nós tínhamos referência. Nós olhávamos e sabíamos onde queríamos chegar, porque esses homens nos inspiraram. Os filhos de Eli não tinham inspiração nenhuma, porque o pai amorteceu na fé. O pai viu o céu pelo lado de dentro, mas perdeu as forças na sua última reta final, e teve que assistir à morte dos dois filhos, e teve que assistir Deus se mudar de Israel por causa do pecado do povo, que ele não teve coragem de falar. Eu sei que isso causa constrangimento em alguns e desconforto em outros. Mas até quando nós vamos levar esse evangelho frouxo, morto? Até quando seus filhos vão gostar mais de ouvir pregadorzinhos sentados em banquinhos, com a mãozinha no joelho, olhando para a câmera, dizendo: não importa o que você fez no verão passado. A graça, a supergraça, a hipergraça, a mega graça é o que Deus tem para você. Até quando os nossos filhos vão dizer que esses são pregadores de verdade? Eu participei de uma reunião há pouco tempo atrás agora. Sabe o que algumas faculdades do Brasil teológicas estão fazendo? Readaptando o ensino teológico para a pregação e treinando pastores para pregarem não mais do que 20 minutos. Porque a geração millennial, que eles chamam, a geração nova, não tem paciência e não suporta ouvir uma pregação comprida, uma pregação grande, uma pregação muito forte. Eles dizem: não, nós